E aí, pessoal, tudo bem? Fala um pouco de hóquei no gelo. Eu faço pouco vídeo aqui de esportes americanos falando de hóquei no gelo, até porque não é um esporte que eu entendo muito. Daí vai no canal do Thiago Simões, ali vocês acham mais coisa de hóquei no gelo. Mas vou falar um pouco aqui de hóquei no gelo, mais pra cumprir uma promessa, né? As finais da Stanley Cup estão na reta final mesmo, já foram 5 jogos. O St. Louis Blues está vencendo a série por 3-2 em cima do Boston Bruins. Se vencer o jogo de domingo, é campeão pela primeira vez na história. Se perder, tem mais um jogo semana que vem em Boston para definir quem fica com o título. Então é um bom momento de fazer aquele vídeo sobre a origem do nome dos times da NHL. Já fiz da NBA, já fiz da NFL, já fiz da MLB. Falta da NHL. Então vamos fazer rapidinho aqui, que são 31 franquias, muita coisa. O vídeo pode ficar muito longo. Eu vou dar uma desviadinha às vezes da câmera, porque eu tô com uma tela aqui com o distintivo dos 31 times aqui, só para ter certeza que não deixei passar nenhum, tá? Então vamos lá. Anaheim Ducks. Vai em ordem alfabética. Tá? Vai em ordem alfabética. Anaheim Ducks. Os Patos de Anaheim. O time foi fundado pela Disney, né? E daí acabava fazendo referência a um filme que a Disney lançou na mesma época da fundação do clube, que eram os Poderosos Patos, né? Os Mighty Ducks. Então o time ficou como Mighty Ducks para pegar carona no filme. E depois, o primeiro símbolo do time, o pato, tinha até um desenho bem parecido com o do Pato Donald. O bico do pato era igualzinho do Pato Donald, um desenho bem Disney. O time já foi vendido e mudou o logotipo agora e tirou o Mighty. Ficou só Ducks, não são mais os Poderosos Patos, são só os Patos de Anaheim. Arizona Coyotes, por causa do coiote, um animal muito comum ali no estado do Arizona, no sudoeste dos Estados Unidos. Boston Bruins, porque o urso é um animal muito comum no nordeste dos Estados Unidos e também passa aquela imagem de ferocidade, um animal amedrontador, que times americanos adoram usar esse tipo de tema. O Buffalo Sabres foi uma escolha ali, que lançaram vários nomes, fizeram uma escolha ali com o público, porque eles queriam evitar Buffalo Bisons, os Bisões, e Buffalo Bills. Buffalo Bills já era o time da NFL, Buffalo Bisons foi o nome de vários times de beisebol da cidade, então quiseram fugir um pouco disso, fizeram a eleição e deram os sabres, de Buffalo Sabres à espada. Calgary Flames foi fundado em Atlanta, como as chamas de Atlanta, né? Atlanta Flames, em referência a um grande incêndio que destruiu Atlanta durante a Guerra Civil Americana, um incêndio que até é retratado no filme E o Vento Levou, né? Um dos maiores clássicos do cinema. Carolina Hurricanes, os furacões da Carolina, porque tem muito furacão na Carolina do Norte, o nome escolhido ali pelos donos quando mudaram a franquia de Hartford, lá perto de Boston, para Raleigh, na Carolina do Norte. Chicago Blackhawks. O nome foi escolhido pelo pelo fundador do clube quando criou o time, porque era o nome do regimento do exército americano em que ele havia servido. E inclusive o símbolo, o Black Hawk, o Falcão Negro, era referência a um chefe indígena, tanto é que o Black Hawks tem como símbolo um chefe indígena, e era separado Black Hawk, depois juntou. Colorado Avalanche. Avalanche de Colorado, porque nas Montanhas Rochosas, lá perto de Denver, tem muita avalanche. Columbus Blue Jackets também é um motivo militar. Os Jaquetas Azuis eram o batalhão do exército de Ohio na Guerra Civil Americana. Então, para homenagear aí as forças de Ohio que participaram da Guerra Civil, o Columbus Blue Jackets colocou esse nome. Columbus é a capital do estado de Ohio, né? Não é nem Cincinnati nem Cleveland. Dallas Stars, porque o time foi criado como Minnesota North Stars, né? As estrelas do norte de Minnesota, porque o estado de Minnesota é apelidado como a estrela do norte, Star of the North. E quando o time mudou para Dallas, não fazia sentido manter o norte, porque o time não estava mais no norte, estava no sul dos Estados Unidos. Mas o Estrela fazia sentido manter, porque o estado do Texas é o estado da estrela solitária, como o Botafogo, tem uma estrela só na bandeira do Texas, então fazia sentido manter a estrela no nome. Tanto é que a estrela é um símbolo muito comum ali em times do Texas, mesmo o Dallas Cowboys usa uma estrela como símbolo, apesar de não ter no nome. Detroit Red Wings é referência ao Wing Wheeler, que era um time em que o criador do Detroit Red Wings havia jogado na juventude, um time em Montreal ainda, em que ele havia jogado na juventude, então ele homenageou o seu time da juventude, dando o nome para o Detroit. Edmonton Oilers, os petroleiros de Edmonton, por causa da indústria do petróleo na região de Edmonton, que é a grande força da economia local. Florida Panthers, em homenagem a um tipo de pantera nativo da Flórida, que está em extinção.
tem Animal Feroz, né? Aquelas coisas lá, né? Que os times usam muito. Los Angeles Kings para dar uma imagem de realeza, nobreza. O time também não é a linha de raciocínio mais original do mundo. O Los Angeles Kings acabou tendo esse nome. Minnesota Wild The Wild na verdade seria uma mata, né? Seria selvagem, mas no caso se refere às matas do estado de Minnesota, a mata nativa. Montreal Canadien, camisa aqui, Montreal Canadien, que é canadiano porque é o nome em francês, não é em inglês, porque são os canadenses de Montreal. O time é canadense, eram canadenses que jogavam no time, então virou os canadenses de Montreal. O curioso é que é um dos dois times das 4 grandes ligas americanas que não tem o nome em inglês, né? Tem o nome em francês. O outro é o San Diego Padres, da Major League Baseball, que tem o nome em espanhol, né? Não são San Diego Priests, né? San Diego Padres em espanhol. Então o Montreal Canadien tem o nome em francês. Nashville Predators. Os Predadores de Nashville, que na verdade o Predador é um tigre dente de sabre. E por que tem esse nome? É porque quando estavam construindo o ginásio do clube, em que o clube ia jogar, acharam os fósseis de um tigre dente de sabre. Então adotaram esse nome. New Jersey Devils, por causa do Jersey Devil, o demônio, o diabo de Jersey, que é uma lenda do folclore local, tipo um chupa-cabra, tipo um pé grande, assim, que tem ali, que seria um ser meio humano, meio demônio, que aterrorizaria as pessoas, tudo. É uma lenda do folclore do estado de Nova Jersey que acabou sendo adotado. O New York Islanders, porque o time jogava em Long Island. Quer dizer, a ilha Long Island é uma ilha que engloba os bairros de Queens e Brooklyn em Nova York, e mais um monte de cidade a leste de Nova York. Mas quando se fala Long Island, em geral se refere a essas cidades a leste de Nova York, tá? É um termo genérico para aquela região, que é onde o time jogava. O ginásio do time ficava ali. Agora o time joga no Brooklyn, que teoricamente é Long Island ainda, joga no Brooklyn, no mesmo ginásio do Brooklyn Nets da NBA, mas vai voltar para Long Island de novo, que é onde está sua principal torcida. Então os Islanders, por causa disso, né? Os Ilhéus de Nova York, mas referência a Long Island, a essa região. O New York Rangers é porque o dono do time era o Tex, o nome dele era Tex Pickard. E a imprensa começou a chamar os jogadores dos vigilantes do Tex, né? Ficava Tex Rangers, porque era um trocadilho com Texas Rangers, que são os Rangers, tipo uma força de segurança específica do estado do Texas, né? Que inclusive é o motivo do nome do time de beisebol do Texas Rangers. Então, fazer um trocadilho com Texas Rangers, era o Tex Rangers, eram os vigilantes, os patrulheiros do Tex. E daí acabou virando o New York Rangers. Nem faz tanto sentido, teoricamente, porque não tem esse tipo de patrulheiro, essa força de segurança em Nova York. O Ottawa Senators são senadores de Ottawa, porque Ottawa é a capital do estado do Canadá e tem um senado. O Philadelphia Flyers, porque o dono queria dar um nome de uma ideia de força, voo, velocidade, as imagens aí ligadas a aves de rapina, a algo que pode voar, né? Então ficaram o Philadelphia Flyers. Pittsburgh Penguins, o nome é também meio curioso, porque quando o time foi criado já existia o ginásio em que ele jogaria já existia, ele só seria reformado. E o ginásio ele tinha uma cúpula bem redonda e era apelidado de O Iglu, porque ele parecia um iglu. E daí na hora de escolherem o nome, a torcida escolheu os Pinguins porque iam viver no iglu, tá? Então, por isso que ficou esse nome, mas faz sentido também dentro de uma ideia de hóquei no gelo. O San Jose Sharks, por causa de tubarões que tem na região da Baía de São Francisco, região de São José, São Francisco, Oakland, vem aqui. St. Louis Blues, que é o time que está lutando pelo título agora. Ao contrário do que muita gente pensa, não são os azuis de St. Louis. É óbvio que o time tem a cor azul, mas não são os azuis de St. Louis. O nome do time é no singular, né? O blues é ao ritmo musical blues, porque o nome é homenagem a uma música muito famosa chamada St. Louis Blues. O blues de St. Louis, o estilo musical, tá? Então, tanto é que o símbolo do time é uma nota musical. Então St. Louis Blues é o blues de St. Louis. Como tem o Utah Jazz, que era o New Orleans Jazz, que era o jazz de Nova Orleans. É um estilo musical, né? Então não tem relação direta com a cor azul, mas é óbvio que ela acabou sendo adotada.
Tampa Bay Lightning, na região de Tampa chove muito, com muitos raios, trovões. Então, quer dizer, nem chove tanto, mas tem muito raio e trovão. Então fico com Tampa Bay Lightning. O Toronto Maple Leafs, que são as folhas de bordo de Toronto, que é aquela folha que fica no... É essa aqui, né? A folha que tem na bandeira do Canadá. Né? A referência é militar, tá? Porque era o nome do batalhão canadense, eram os Maple Leafs, era o batalhão canadense na Primeira Guerra Mundial. E o Toronto Maple Leafs acabou adotando esse nome do batalhão do Canadá, mas é um nome bem canadense mesmo, né? Porque é o símbolo do Canadá, essa folha de bordo. O Vancouver Canucks, Canuck é um apelido que os americanos deram, primeiro meio de brincadeira, meio pejorativo aos canadenses, né? Então, em vez de falar Canadians, eram os Canucks, que era uma coisa meio como o Brazuca, tá? Que nem brasileiro chama de Brazuca, alguma coisa assim. Tá? E depois até foi criado um personagem de cartoon, o Johnny Canuck, que era como um símbolo, que era como um personagem que simbolizava o que era ser o canadense, que era uma versão canadense do Tio Sam, dos Estados Unidos. E então Canuck acabou virando um termo que os canadenses acabaram aceitando, acabaram adotando para se referir ao Canadá. Então Vancouver Canucks na verdade seriam os canadenses de Vancouver, mas com um tom meio os brazucas, enquanto Montreal seriam os brasileiros, o de Vancouver são os brazucas. O Vegas Golden Knights, o criador do time havia servido na academia militar. E os times da academia militar em que ele havia servido são os Black Knights, são os Cavaleiros Negros. Então ele quis adotar, mas não podia porque também ia ter um conflito de nome com os Black Knights do exército que não aceitaram compartilhar o nome. Então ele mudou para Golden Knights para ficar uma coisa mais dourada, mais brilhante, que tem mais a ver com as luzes de Las Vegas, tudo. Então esse foi o motivo de adotar. Mas existe também uma ideia, todo mundo acha que assim... Não foi uma ideia ruim, que a pronúncia fique igual a Noites Douradas de Las Vegas, porque Las Vegas é uma cidade de vida noturna e com muita luz, cassinos, shows, né, toda aquela rua toda iluminada. Então os Golden Knights são os Cavaleiros Dourados de Las Vegas, mas também fica um trocadilho com Noites Douradas de Las Vegas. Aí acaba sendo ter esse trocadilho não foi uma ideia ruim também, eles quiseram aproveitar um duplo sentido que pode dar. Washington Capitals, não tem um segredo, né? A cidade de Washington é a capital dos Estados Unidos, então acabaram adotando esse nome. E por fim, o Winnipeg Jets, que adotou esse nome, ele era o Atlanta Thrashers. Thrasher, no caso, era um pássaro típico do estado da Geórgia, mudou para Winnipeg e passou a adotar o Winnipeg Jets, em homenagem a um outro time da NHL que já havia jogado lá, que era o Winnipeg Jets. E esse time de Winnipeg Jets tinha esse nome em referência a um outro time de uma outra liga de hóquei que chamava Winnipeg Jets. É um time que foi criado no final dos anos 60. Esse outro time tinha esse nome de Winnipeg Jets porque o dono gostava muito de futebol americano e ele era torcedor do New York Jets, que na época era um time que estava muito em alta, tinha o Joe Namath como quarterback, acaba até ganhando o Super Bowl naquela época, então o único Super Bowl do New York Jets, então o Winnipeg Jets acabou adotando esse apelido de os Jatos de Winnipeg ali, numa referência indireta ao New York Jets NFL. Tá bom? Mas é isso então, fora aqui o nome dos 31 times da NHL, esse vídeo acho que ficou mais curto que os outros das outras 3 ligas, consegui falar rapidinho. Não se esqueçam de ver o vídeo então das outras 3 ligas, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para os vídeos da NBA, da NFL e da MLB. Quem sabe, de repente, eu posso fazer um vídeo parecido da Major League Soccer, ou sei lá, do esporte universitário americano. Vocês aí dizem o que vocês acham. E veja também a playlist de esportes americanos. Vou deixar aqui, ó, a playlist de esportes americanos, para vocês quiserem ver aí vários vídeos que eu explico um pouco a realidade dos esportes americanos. E um vídeo aqui, já que a gente está falando de hockey, já que é um esporte muito canadense, porque os canadenses sofrem tanto para ser campeões, agora que o Toronto Raptors está perto do título da NBA e vai liderando a série final da NBA por 2-1 em cima do Golden State Warriors. Tá bom? É isso, então eu espero ter gostado do vídeo. Se inscreva no canal, clique no sininho aí para receber as notificações. E é isso então.